Agradecer em primeiro lugar o convite, é sempre um prazer vir a esta casa, tanto pela casa que é como para o que ela representa na nossa indústria. Nós falávamos há pouco que, cada vez, por muito estranho que pareça, cada vez é mais complicado encontrar gente que quer trabalhar nesta área, ou mais do que querer, que tenha vontade, apesar de parecer o mesmo, não é. Muito rapidamente, porque isto não é sobre mim, só apresentar-me. Como a professora disse bem, eu trabalho como independente há cerca de 4 anos. Durante esse tempo, durante cerca de 8 anos, passei pelo percurso normal do estágio, de ficar na empresa, de evoluir na empresa, até que chegou um ponto de emancipação, chamemos assim, uma decisão pessoal que fico grato por ter tomado. E ultimamente tenho trabalhado muito com a Fundação Carlos Gulbenkian, fiz parte como responsável de design do processo de transformação digital da Fundação, que foi lançado há cerca de um mês, se quem quiser ir visitar. Mas o que me trouxe hoje aqui foi falar um bocadinho do design de interação e o que é isto do design de interação. Se nós formos ver tecnicamente o que é esta descrição do que é um designer de interação, basicamente são profissionais que criam esta relação entre as pessoas e produtos. Okay? Se formos mais a fundo, é o design de interação que estrutura esta relação entre a máquina e o homem. Eu, por brincadeira, costumo dizer que sou o tradutor entre os programadores e os utilizadores. E o nosso papel é ser muito esse tradutor para humanos do que é o comportamento da máquina. Okay? E por falar em comportamento, nós não podemos falar de design de interação sem falar do comportamento, da psicologia comportamental. Porque muitas vezes, no início dos smartphones, quando surgiu o iPhone, o iPad, etc., falava-se muito que um padrão de comportamento de um utilizador desses aparelhos era que tinham que aceder rapidamente à informação, tudo tinha que ser rápido, pouca coisa e muito rápido. Depois, obviamente, veio-se a descobrir que não. O iPad substitui o computador em casa, as pessoas estão no sofá sentadas a navegar e, portanto, estes estudos de comportamento, e o que o Luís, na sua primeira parte da apresentação, veio falar, são basicamente estudos de comportamento, não é? Como é que as pessoas se comportam perante um determinado sistema de interação, quais são as reações delas. Falámos há um bocado das reações físicas até das pessoas perante um sistema, como é que isso é medido, qual é a relevância que isso tem para um sistema. E o comportamento é de facto o maior foco do design de interação. Sem percebermos o comportamento do ser humano perante um sistema, nunca vamos conseguir construir um fluxo de interação conveniente e útil. E quando falamos em design de interação, não podemos não falar do que é a ação-reação. E este jogo, que não é só de um sentido, é duplo, tanto transmite o que é a ação do utilizador e a reação do sistema, como o que é a ação do sistema e a reação do utilizador. Existe, por exemplo, um chavão, que é o Call to Action, que, por exemplo, num website é o botão que nós queremos realçar para vender um serviço, ou para promover um artigo, ou para obter informações, etc. Este Call to Action chama-se ação exatamente por isso. Nós queremos que o utilizador tenha uma ação para o sistema poder reagir. E é aqui que muitas vezes falha o processo de interação. Quando o processo não é bem construído e quando a reação do sistema não é bem construída, começam a entrar as frustrações pessoais, a frustração da utilização e começa aqui a entrar o que é o estigma da interação. Ou seja, o processo pode ter muito bem pensado, mas se não funciona, se não há estes testes todos que o Luís acabou de referir, para nós percebermos primeiro qual é o comportamento das pessoas que as leva a ter determinada ação, nós nunca conseguimos prever reações úteis. Isto para mim é a parte mais interessante do que esta disciplina. Eu lembro-me precisamente do momento exato em que eu decidi ser designer de interação. Foi há muitos anos e estava a desenhar um outdoor. Ainda naquela fase em que tinha acabado os estudos e andava um bocado à procura do meu caminho
e dei por mim a refletir qual era o processo de interação com o autor. Ou seja, o que é que as pessoas vão fazer a seguir? E descobri que a resposta é simples, é nada. Isso deixou-me a mim muito frustrado. E aí assumi que, ok, eu sei o que é que quero fazer, eu sei qual é o meu caminho e sei para onde é que quero ir. E a partir daí comecei a descobrir uma série de coisas muito, muito interessantes. Uma delas é a relação que a psicologia tem com o sistema de interação ou com o design de interação. Nós, quando falamos em psicologia cognitiva, isto às vezes são nomes pomposos para coisas que nós fazemos no dia-a-dia. Estamos a falar da questão da memória, da percepção, estamos a falar da questão dos padrões de interação. Isto às vezes para falar com designers de padrões ou de design patterns, em que as coisas já estão estudadas e por isso é assim, às vezes é um bocado frustrante, mas nós temos que perceber que não deixamos de ser criativos seguindo padrões. A relação entre a criatividade e o que são estes estudos de comportamento não tem que ser uma relação direta. E a questão da criatividade, isso levava-nos a outra conversa, não entra em conflito com seguir estes padrões. O padrão é muito simplesmente, por exemplo, porque é que os logotipos geralmente estão no canto superior esquerdo num website. Existe uma razão para isso. Existe um estudo de comportamento, existe um estudo da reação. Porque é que a caixa de pesquisa tem a lupa? Porque é que o botão de save é uma disquete? Existe essa percepção, por muito que as novas gerações não saibam sequer o que é uma disquete, identificam que aquilo é um símbolo de guardar alguma coisa. E falamos também no que são os processos. E os processos, podemos aqui dividir os processos em vários itens. Seja um processo de trabalho, como foi o caso que o Luís veio aqui falar, em que nós temos um processo para chegar a um objetivo, temos um processo para montar um fluxo, seja o próprio fluxo, que é um processo em si, de onde é que nós estamos, para onde é que queremos que o utilizador vá, seja até o processo de interação, como é que nós queremos que a pessoa interaja com o sistema, como é que nós queremos que o sistema responda à nossa interação. É engraçado, curiosamente, eu conheço este Luís, agora conheci este Luís, e a pergunta que tu falavas do papel do X na face posterior, que acaba por ser um bocado de revelação, porque ele é programador e é importante ver como programadores têm também preocupação no que é a interação e no que é este processo de interação. Eu comecei numa fase muito cedo da minha carreira, comecei a me interessar por programação. Não porque eu quisesse ser programador, mas porque eu queria perceber o que é que fazia as coisas funcionar. Porque por muito bom que seja o processo de interação, por muito bem montado que esteja, se falhar, tecnicamente, tudo o que nós idealizamos torna-se obsoleto. E nós quando vemos programadores a ter esta preocupação e quando vemos o que é um fluxo de um projeto, se nós, felizmente, cada vez mais isso está a ser posto de lado, esta envolvência do que são as equipas e a forma como as equipas trabalham, há coisas que nós temos conhecimento como designers e vice-versa, mas estando todos presentes numa sala a discutir um determinado assunto, torna-se sempre uma mais-valia para o que é o produto, ou para o que é o projeto, ou para o que é o próprio processo de interação. Não foi combinado com o Luís, mas eu também tenho aqui umas folhinhas. Não vos vou pedir para fazerem casas, mas queria que ficassem com 2 folhas cada um. Se pudesses... Eu vou aqui. Vocês é batata. Presumo que tenham um lápis ou uma caneta. Se não tiverem, eu tenho. Muitos. Dei metade. Tirem 2 para cada, por favor. Eu vou fazer aqui uma pequena brincadeira. Que geralmente se torna perceptível o que é isto dos processos cognitivos e da psicologia e dos processos de interação, etc. Todos estão preparados, mais ou menos, pelo menos fisicamente? Então o que é que eu vou fazer? Vocês têm aí 2 folhas, vou-vos pedir para ignorarem a segunda. Quem já fez isto? Já agora quem é que fez isto? Já?
Quem é que sabe o que é que são estes círculos? Boa. Portanto, vocês dois não vão fazer. Desculpem, estão off. Eu vou-vos pedir uma coisa. Vocês vão ter 30 segundos e durante esses 30 segundos vocês podem fazer o que quiserem nessa folha. Aquilo que eu vos peço é que façam o mais coisas possível. Podem ser relógios, bolas, caras, o que quiserem. Podem fazer tudo o que quiserem nessa folha a partir de agora. 30 segundos está a contar. Isso é batata. Vou dar mais 5 segundos. Rápido. A intenção não é pensarem, é fazerem. E stop. E a primeira pergunta que eu tenho para vos fazer é: quem é que só desenhou dentro dos círculos? Ok. A professora não conta? Pronto. Quem é que, portanto, excetuando os Luíses, todos desenharam só dentro dos círculos? Quem é que desenhou com base nos círculos? Mesmo que tenham coisas fora, o círculo era o ponto central. Portanto, todos. Mas se vocês repararem, eu disse-vos façam aquilo que quiserem. Não vos disse para desenhar dentro dos círculos. Mas a verdade é que vocês tinham uma folha com círculos, eu dei-vos pouco tempo, dei-vos um ambiente caótico, e aquilo que vocês fizeram foi seguir as minhas dicas. Quem é que fez bolas? Ou caras? Relógios? A relógio passou. Vocês fizeram tudo aquilo que eu disse que podiam fazer, mas não vos disse para fazer. E isto mostra como é que nós, controlando o nosso ambiente, conseguimos controlar comportamentos. E aqui a parte da psicologia comportamental torna-se interessante. E acho que agora consegui captar um bocadinho mais a vossa atenção. Vocês podiam ter feito isto, por exemplo, um desenho, os círculos estão lá, mas porque são bolas de gelado e bonecos de neve. Vamos fazer a mesma coisa. Tem outra folha. E agora vou-vos dar um bocadinho mais de tempo. Não vos vou pôr música caótica. Vamos fazer de novo esta brincadeira. Mais uma vez, podem fazer o que quiserem. Podem começar. Espero com esta música captar mais gente para as cadeiras. Trinta segundos. Quinze. Cinco, quatro, três, dois, um. Stop. Podem respirar, calçar os sapatos. Quem é que não desenhou dentro dos círculos? Ou seja, fizeram exatamente o oposto àquilo que achavam que não era para fazer. Porque da primeira vez... Porque da primeira vez eu disse, não precisam desenhar dentro dos círculos, então o pensamento foi, ok, então vou desenhar desta vez fora dos círculos. Quem é que não usou os círculos como base do desenho? Mais uma vez eu disse, podem fazer o que quiserem. Vocês podiam ter simplesmente, desculpa Luís, ter feito isto. Vocês tinham uma folha e basearam-se no que era a folha. Vocês podem fazer aviões com uma folha, vocês podem fazer uma bola. Isto, há uma universidade que é em Stanford, tem uma área que é de school, e eles deram um exercício aos alunos que era, têm $10 e o exercício é, têm que rentabilizar o máximo de dinheiro que conseguirem. Têm que obter o máximo de dinheiro que conseguirem. E aquilo foi um exercício de grupos. Todos os grupos, exceto um, usaram os $10 como premissa do projeto.
quando o professor nunca disse que tinham que usar os $10. Ou seja, os $10 são os meus círculos. O grupo que venceu completamente ignorou a questão dos $10 e fez um serviço voluntário em que as pessoas pagavam o que queriam e conseguiram muito dinheiro. O segredo foi exatamente esse, abstrair-se do que são os condicionamentos. E isto foi uma forma muito simples e um bocado na brincadeira de mostrar como é que nós, com alguns processos, conseguimos controlar comportamentos. Espero que não usem isto para o mal, mas sim para o bem. Mas a beleza do design de interação é exatamente esta, é nós conseguimos perceber que conseguimos de facto prever comportamentos, conseguimos prever fluxos. Eu lembro-me a primeira vez que fiz isto e estava um bocado receoso de isto não vai correr bem, não é? E foi abismal a quantidade de pessoas que fizeram exatamente aquilo que eu estava a prever que iam fazer. O mais engraçado é que quanto mais jovens, menos previsíveis se tornam, porque têm menos condicionamentos. Mas, felizmente, há salvação, e aqui entra mais uma ferramenta mental, que é o pensamento lateral. E o que é o pensamento lateral? O pensamento lateral, basicamente, resolve este problema. Aquilo que nós fazemos, e aquilo que vocês fizeram, na maioria, foi desenvolver uma solução para um problema semelhante que já tenham tido dentro de uma solução semelhante. Ou seja, vocês tinham círculos à vossa frente, tinham que fazer coisas rapidamente, portanto, ok, círculos, solução para círculos, bolas, caras, ok. E foi isso que vocês fizeram. O que o pensamento lateral faz é exatamente quebrar esta forma padrão de pensar. E aqui podemos, dentro da linha que eu tenho vindo a falar, então, mas se por um lado queremos prever comportamentos, também queremos quebrar a forma padrão de pensar? Não. Eu não quero que o meu utilizador aplique o pensamento lateral. Eu é que tenho que aplicar o pensamento lateral para encontrar novas soluções. E aí entra esta relação bonita entre a criatividade e o padrão. Entre o que é prever uma interação, mas mantendo a originalidade. E isto resume-se de uma forma muito simples. Vocês têm um projeto, ou melhor, têm 2 clientes com o mesmo problema, vamos supor 2 farmácias que precisam de vender mais medicamentos e precisam de arranjar uma solução para cada um. Se eles são concorrentes e têm uma casa em frente à outra na mesma rua, convém que a solução seja um pouco diferente uma da outra. E aí entra a nossa forma de quebrar este padrão de pensamento. Aí entra o pensamento lateral. Por exemplo, também, outra forma útil de o aplicarmos é, num só problema, quando estamos a desenvolver um projeto, como é que nós encontramos várias soluções para o mesmo problema. E, independentemente de mostrarmos ao cliente ou não, mesmo como processo interno da equipa, temos um problema e, geralmente, se tivermos 3 soluções, se começarmos a funilar o que é a base de cada solução, muito provavelmente conseguimos ter uma solução mais interessante do que apenas uma. Se nós lembrarmos de tempo de um grande profissional de design, me ter feito uma metáfora que eu nunca mais me esqueci. Nós muitas vezes estamos a escavar um poço de petróleo à procura do petróleo, não é? Que é o nosso central quando procuramos uma solução para um problema. A verdade é que às vezes há uma pedra muito robusta lá embaixo que nós não vemos. E cavamos, e a broca anda ali e não sai dali. Em vez de cavarem, é muito simples. Tirem a broca, furem ao lado. E furem ao lado, e furem ao lado. Certeza que a probabilidade de encontrarem petróleo é muito maior do que estarem ali a cavar durante 2, 3 dias no mesmo furo. Já vos aconteceu certamente estarem um dia a tentarem desenvolver uma solução para um problema e de manhã acordarem e em 2 minutos está resolvido. Isto porque o vosso cérebro descansa e conseguem ter o discernimento de quebrar esta forma de padrão de pensar, de dar o passo atrás e abstrair-se de todos os constrangimentos que passaram no dia anterior e perceber quais são as novas soluções, ou pelo menos quais são os novos caminhos. E eu ao início falava, aliás é o título desta apresentação, que é esta relação do design de interação com a vida. Já perceberam um bocado pelo que eu tenho vindo a falar que isto são ferramentas que nos podem ser muito úteis. Eu, por exemplo, aplico bastante para mim, como para as pessoas que me rodeiam, tão simplesmente e só encontrar soluções para problemas pessoais. Enquanto achamos que as coisas não têm solução,
Ok, passa atrás, vamos ver as coisas de outro ponto de vista, quebrar a forma padrão de pensar. Vocês já se ponderaram, por exemplo, como é que nasceu o macaco para mudar o pneu? Ele teve que nascer de alguma forma, de alguma ideia. Portanto, provavelmente alguém achou que pôr um colchão de ar para levantar o carro fosse uma boa ideia e isso levou, é a tal história das ideias parvas que geram ideias geniais, não é? Ou seja, nós quando não, geralmente, na nossa área, felizmente há desculpa no errar. A desculpa no sentido em que não há problema no errar quando estamos num processo. Porque se não errarmos, é porque já o fizemos. E quando estamos a tentar ser inovativos, quando estamos a tentar encontrar novas soluções, obviamente o primeiro foguetão não foi um sucesso. Houve um processo de erro muito grande e, acima de tudo, de aprendizagem. Portanto, eu não acho que haja mal em errar, eu acho que há mal em errar e não aprender com os erros, não é? E estes processos todos, estas ferramentas mentais, a forma como nós abordamos os problemas, a forma como percebemos até o problema, são uma mais-valia brutal para a nossa vida. A forma como nós, mesmo o conceito de ação-reação, a nível pessoal, uma das grandes melhorias que eu senti na minha vida foi exatamente essa, é como é que eu recepciono a reação das pessoas àquilo que eu faço como ação, como é o feedback, como é que eu encaro o feedback negativo, como é que eu encaro uma crítica, como é que eu encaro uma ideia, como é que eu encaro uma sugestão. E se vocês pensarem que, como profissional, o meu objetivo é reduzir o grau de frustração das pessoas num processo de interação, se o aplicar a mim, serei muito mais feliz. Não é? E eu acho que, acima de tudo, todos estes processos mentais que nós vemos no design de interação, que nós vemos nos sistemas que criamos, que nós vemos na forma como estruturamos uma equipa, como é que as equipas encaixam, os perfis pessoais, os soft skills. Quando nós trazemos isso para a nossa vida, claramente teremos uma vida muito melhor. E obrigado. E agora são vocês. O que é para vocês isto do design de interação? O que é que vos motiva? Por que é que estão aqui? Eu vou começar por vocês. Tem um ar mais jovem, com todo o respeito. Meu nome é Miguel, sou terceiro ano finalista de design. A convite também e por interesse de estar aqui. Gosto de estudar produto, sinto-me bastante ligado no meu dia a dia a ele e a interação surge também aí. Não só no sentido em que estamos a criar telas e interfaces, mas também no nosso dia a dia, na nossa interação com o mundo exterior e estabelecemos toda uma relação com ele. E não sei, o que também deixou um bocadinho a refletir sobre isso. Eu sou Joana, também estou a estudar design. Eu estou aqui um bocadinho também para ver o que é que o mestrado em si seguiria, porque eu gosto muito da área do gráfico, mas acho que é muito redutor e acho que cada vez mais devemos apostar nesta área e acho que é o futuro, é o que eu costumo dizer e principalmente porque é o primeiro curso aqui no mestrado no IAT que me está a atrair e, portanto, vim assim um bocadinho para explorar e ver se realmente estou interessada e se vale a pena apostar. Pronto. Já passo a palavra. Espero ter ajudado um bocadinho neste processo de descoberta. Todos nós passamos por ele, eu também passei por ele. E há uma questão que me fascina muito no que é o design de interação, que é a questão mutável do processo em si. Nada é estanque no digital, não é? E se vocês dois iniciarem o mesmo percurso num fluxo de interação, muito provavelmente o vosso fluxo vai ser diferente. E para quem está deste lado a construir essas experiências, a beleza é exatamente isso. Nós nunca construímos, eu nunca prevejo exatamente quais são os fluxos de toda a gente. Nós quando construímos um sistema, isso aconteceu por exemplo neste projeto da Gulbenkian, um projeto enorme, vários níveis, muito complexo, com muitos intervenientes, e foi engraçado numa discussão que se teve, uma discussão saudável, que se teve com outras pessoas que estavam envolvidas no projeto, que vinham e que são no design gráfico, para eles era tudo mais simples, os conceitos eram mais simples, porque é uma solução estanque, é impresso, vive e morre assim. No nosso papel não é esse, o nosso papel é pensar um sistema e dar as possibilidades, pensar como é que as pessoas vão interagir com esse sistema. Eu posso prever os fluxos e posso prever as interações, mas garanto-vos que nunca preverão a 100% tudo aquilo que vai acontecer.
E este grau de imprevisibilidade é aquilo que torna isto também atraente. E vocês falaram agora do futuro e do digital e das interações. Eu acho que o futuro está basicamente a começar agora. Isto ainda não é muita coisa. Ainda vivemos muito no que é o web e do que é o computador e o telefone. Agora tudo o que é interação é o telefone, não é? E estamos a esquecer dos interfaces que não existem. Estamos a esquecer do frigorífico. Estamos a esquecer de coisas tão simples. Vocês claramente, ou presumo eu, que já usaram a máquina da bilheteira do metro. Que é a coisa mais... não quero estar aqui a faltar ao respeito a ninguém, mas é a coisa... É uma das interações mais frustrantes que eu tenho na minha vida. É a máquina dos bilhetes do metro. Porque não prevê o meu comportamento. Apesar de eu inserir o cartão, eu tenho que lhe dizer que tenho cartão. Ou seja, estas previsões, todas as ações, devem ser previstas e podem ser previstas. Portanto, isto são pequenos exemplos em como é que o design de interação pode ajudar realmente a vida das pessoas no dia-a-dia. Tens pouco tempo para comprar o bilhete, tens que apanhar o metro e agora, ok, tenho que pensar todo o processo de outra vez. E um bom fluxo de interação é quando as pessoas não pensam, no bom sentido. Quando fazem as coisas e chegam ao fim, boa, consegui concretizar o meu objetivo nesta interação, sem frustrações e sem pensar muito sobre ele. Porque cheguei do ponto A ao ponto B exatamente da forma como eu pretendia. Isso é uma solução de sucesso, creio eu. Portanto, agora vou aqui para este lado. Vocês não me perguntam. Sim, eu sou a Magda, sou investigadora aqui na Unidcom e apesar de não ser uma potencial aluna do mestrado de interação, não, foi com bastante gosto que ouvi esta comunicação, até porque sou psicóloga de formação e com background na psicologia cognitiva, portanto gostei muito. Nada de maturar, não. Não. Mas gostei bastante da relação que conseguiu fazer entre as duas áreas e, portanto, agradou-me bastante e fez-me pensar em algumas coisas que, de facto, nunca tinha pensado, até do ponto de vista da psicologia, nesta relação tão estreita com o design, nomeadamente com o design de interação. Well, I will speak in English. I'm giving interaction design class for bachelor's degree here. And, well, I just want to say that it's the way it is that I'm giving also, because I was just telling them, okay, in the market, this is how it is happening, no? And as you and, like, Luis, I think, so you both just show the way it goes, it flows really, and I'm really happy to see it. And I wish that my students were also be here, but they're not. I'm sorry about it. Só uma pergunta, não é só para o Hugo, mas também para o Luís, que é um pouco a questão que muitas vezes os nossos estudantes colocam por causa de ser uma área ainda um pouco desconhecida e pouco falada dentro da própria escola, como aquela nossa aluna nos disse, e às vezes as pessoas têm receio, porque é o desconhecido, não sabem que expectativas é que podem ter, se vale a pena apostar nesta área ou não. Portanto, eu fazia uma pergunta aos dois, aproveitando que estão aqui, que era, no vosso ponto de vista, estando os dois em duas circunstâncias tão distintas no mercado, há ou não necessidade de profissionais com competências nesta área? Até que ponto é que vale a pena apostar numa formação nesta área? O que é que nos podem dizer que estão no mercado, não é? Se isto é ou não uma área que vocês recomendariam que se apostasse? Eu posso já responder. Eu tenho andado neste último ano a contratar pessoas e um dos perfis que procurei e não encontrei foi de Interaction Design. Pronto. E é uma coisa que eu tenho falado nas entrevistas às pessoas, entrevistamos muitas pessoas recém-licenciadas e sempre que encontramos alguém que complementou a licenciatura com cursos, por exemplo, nós dizemos pessoas que vêm normalmente até ali da Faculdade de Belas Artes, depois quando complementam, ou pessoas daqui do IAD, complementam com cursos de ética, coisas mais, que passa também não por interaction design, mas por design mais web, coisas mais aplicação prática, essas são as pessoas que nós agarramos e não sai daqui. Portanto,
estes cursos, para mim, são muito importantes e se começarem a aparecer currículos com cursos destes, são pessoas que certamente vão ser captadas pelas empresas. Bem, se calhar vou falar para vocês os dois e tentar dar alguma informação privilegiada de quem está deste lado e poder-vos dar algumas ferramentas para vocês daqui a uns meses poderem dizer aos vossos professores: mas o Hugo disse aquilo, mesmo que eles achem que esteja errado. Mas sim, mas isto é verdade o que eu estou a dizer. Eu acho que mais do que uma colega sua procurou há pouco ao Luís, que tipo de skills é que se procura, etc. No meu ponto de vista e de todos os pontos onde eu passei e estando a acompanhar processos de recrutamento ou estando diretamente envolvido neles, o principal skill que eu procuro é o humano. Não digo isto no sentido de temos que ir jantar todos os dias, mas no sentido em como é que vocês se integram na equipa, como é que vocês reacionam ao feedback, como é que vocês interpretam aquilo que um colega vos está a dizer que é uma melhoria. O mundo do design tem um problema muito grande, que é o ego. E um designer sem ego é um muito melhor profissional. Acreditem no que eu vos digo. E isso, encontrar e integrar isso numa equipa é importantíssimo. Portanto, aproveitando também o tempo que vocês estão no vosso percurso académico, é agora que vocês devem experimentar, é agora que vocês devem fazer coisas que podem não ter a melhor nota da turma, mas garanto-vos que não é isso que vos vai impedir de encontrar um trabalho melhor, ou um projeto melhor, ou um emprego melhor. Garanto-vos que não é isso que vos vai conseguir, que vos vai fazer dar o passo atrás. Eu lembro-me na altura da minha primeira entrevista de trabalho, eu não tinha o melhor portfólio, mas fui o único que expliquei porque é que fiz aquilo. Eu acho que é isso que nós procuramos em novos profissionais. Porque é que fizeste isto? Qual é o teu racional? Porquê? E quando vocês se aprenderem a questionar a vocês próprios e não seguir tudo aquilo que vos dizem como é assim que tem que ser, este é o tempo de errar, este é o tempo de fazer as neiras, este é o tempo de contrariar, este é o tempo de chegar à primeira entrevista e dizer: este era o objetivo final, o meu caminho foi este. Pode não ter sido o melhor, mas foi o meu caminho. Okay? E eu acho que é isso esse é um dos pontos que se valorizam muito na nossa área. Porque ao fim e ao cabo é isto que nós estamos a falar. É uma relação entre pessoas, é uma relação entre um homem ou uma mulher, um ser humano e um computador. É uma relação de comportamentos. E se nós, como pessoas individuais, não temos estes skills de aprender, de ouvir, de refletir, não vamos fazer um bom trabalho, não é? Portanto, acho que, respondendo diretamente à sua pergunta, acho que não há muita coisa a dizer. É muito complicado hoje em dia encontrar pessoas para trabalhar nesta área. Muito complicado. Eu tenho casos de amigos que têm empresas e que, sei lá, para coisas tão simples como programador de PHP, que não é nenhuma linguagem em que não haja formação, etc., e com bons salários, com ótimas condições, não conseguem. É uma coisa incrível. Como é que há um desfazamento? Eu espero também que o IAD tenha um papel ativo, pela casa que é cada vez mais eliminar este gap que existe entre chamemos-lhe o mercado e a vida académica dos alunos. Eu acho que não chega só trazer briefings, como estávamos a falar um bocado, é tirá-los daqui e ir mostrar-lhes o mundo e não trazer um bocadinho do mundo para aqui, porque não é isso que lhes vai dar a resposta ao e agora, não é? Acabam a licenciatura e agora? Se calhar vou tirar um mestrado. Acabam o mestrado e agora? Se calhar vou tirar um doutoramento. E o tempo passa e agora fica lá sempre. Eu acho que uma instituição de ensino só consegue ter sucesso e só consegue ser bem sucedida quando o aluno acabar a sua etapa e souber o que é que está depois do e agora. Portanto, esta relação entre o que é o mercado e o que é o estabelecimento de ensino tem que ser mais promíscua no bom sentido. Eu não tenho hora para jantar, por isso podemos... Não, é muito rápido. Não quero esquecer nada do que foi dito hoje aqui, portanto, pelo professor Emílio e a todos os outros intervenientes, mas, por exemplo, sou aluno finalista
e talvez por uma questão mais de projeção também pessoal, acho que chegamos a um ponto em que já por vezes conseguimos converger os processos e encontrar algumas ferramentas, encontrar alguns assuntos, pontos em interesse nossos. E o Hugo, eu vejo que é uma pessoa que se lançou a solo num determinado ponto. Gostaria que talvez, assim só por brincadeira, sugerisse, sei lá, uma leitura, algo que... Porque no fundo todos nós procuramos também motivação e todos os dias inspiração para poder avançar com a nossa carreira, com a nossa vida pessoal. Acho que isso é muito importante. Eu acho que aquilo que nos inspira enquanto seres humanos são as histórias de outras pessoas. Não é? Eu li muitas histórias, ouvi muitas histórias, e é engraçado perceber que todos passamos um bocado pelo mesmo. Não é? Para mim hoje em dia estar aqui deste lado a falar é interessante, mas eu também tive o meu percurso, não é? Eu quando, partilhando aqui algo pessoal do meu processo, eu lançar-me como independente, apesar de eu não trabalho sozinho, construo sempre equipas, eu não acredito que isto seja um processo de trabalhar sozinho. Quando eu falo independente é ter uma experiência mais controlada daquilo que eu produzo com uma equipa mais escolhida a dedo, chamemos assim. Eu, na altura que me despedi, tinha uma relação espetacular, ainda tenho, com a empresa onde eu trabalhava. Despedi-me numa altura em que tinha uma filha de 2 anos, a minha mulher ia ficar desempregada 2 meses depois porque o grupo onde ela trabalhava ia fechar, ia haver um layoff, e eu fui a uma reunião, hora de almoço, para um projeto de alguém que acho que deves ir lá falar com estas pessoas. Eu fui, saí dessa reunião e cheguei da hora de almoço e despedi-me. Não consegui ainda perceber qual foi o meu processo mental para o fazer, mas eu claramente tinha algo dentro de mim. Eu sabia para onde eu queria ir, não sabia quando, nem bem como. E ali vi uma oportunidade. E claramente aquilo não era um projeto do freelancer à noite, como eu costumo chamar. Ou se ia ou não se ia. O facto é que eu no dia a seguir enviei um e-mail às pessoas responsáveis por esse projeto e disse, olha, eu despedi-me, portanto estou disponível, vou elaborar a proposta. E a resposta foi, não te despediste por causa disto, pois não? E eu respondi, claro que não. E a seguir fui tomar 3 calmantes e vivi durante 2 semanas da minha vida assim, sem saber bem o que é que ia acontecer. Mas tudo acabou bem. Isto quase que parece uma história fabricada, mas não. Eu no último dia, no momento em que pus a chave na porta da agência onde ainda trabalhava, recebi o e-mail, estava com a mão na chave e o telefone na outra mão, e o e-mail era bem-vindo ao projeto, portanto, a partir daí, ok. Afinal não correu assim tão mal. Mas isto tudo para dizer o quê? Eu partilhei esta história contigo exatamente pela forma que eu disse que nós aprendemos muito a ouvir as histórias dos outros, mas aprendemos mais a fazer a nossa própria história. Eu costumo dizer que há muita gente que acha que a vida é como os cartoons. Nós quando estamos a desenhar uma animação e temos um boneco a andar num cenário, nós achamos que o boneco está a andar, não é? Mas não, em termos técnicos, as pernas estão a mexer e há um cenário por trás que está em loop a andar. A vida não é bem assim, nós temos que andar. Há portas lá ao fundo e temos que abrir as portas e se calhar caímos, levantamos e vemos a outra porta e aquele medo do desconhecido, do e agora. Vocês quando começam a ler um livro não sabes o fim, mas se não o lês nunca vais saber, certo? A vida é um bocado isto, é tipo um livro. E o nosso percurso profissional é também um livro. É o teu próprio livro, estás a contar a tua própria história. Por isso é que eu digo, acho que esta é a altura perfeita para vocês não terem receio de o fazer. Não esperem por ter uma filha de 2 anos e uma mulher desempregada para dar esse passo, ok? Aproveitem agora este tempo. E acima de tudo, isto é, canso-me de dizer isto, é vontade. Eu ao início falei da relação entre o querer e a vontade. Vais ao YouTube e vês este vídeo, mas acho que é a forma mais simples que eu tenho de explicar o que é isto da vontade, que é uma pessoa muito bem-sucedida, muito rica, dentro do seu esplendor, tinha um aluno, um discípulo, que queria ser como ele. E esse rapaz disse, eu quero ser como tu.
Ele, ok. Então vais ter comigo amanhã de manhã, à praia, às 6 da manhã. Ele, ok, está bem. Amanhã levantou-se, vestiu um fato de treino, okay, fez exercício e tal, vai-me ali dar uma chega. Chegaram os dois à praia e vamos chamar o guru, disse-lhe, podes entrar na água. Ele começa a despir, não disse para despir, disse para entrar na água. E eu começo a entrar na água, continua. Ele continuou, não, força, e a água começa a subir. Ele, mas eu não vim para aprender a nadar, eu quero ser como tu, quero ganhar dinheiro, quero ser bem sucedido. Sim, mas continua. E há um ponto em que a água começa a vir por aqui. Ele continua. E a água começa, ele não consegue respirar. E o guru vai lá e mete-lhe a cabeça dentro da água e ele não consegue respirar. E ele disse-lhe, tu só vais conseguir ser bem sucedido quando quiseres isso da mesma forma que queres respirar agora. O problema é que a malta quer ser bem sucedida, seja o que isso for. Não tem relação com o dinheiro. Tem relação com a tua própria felicidade. Mas quer ser tão bem sucedida como quer ver o jogo da bola. Ou como quer ir beber um copo à noite. Eu também faço isso, toda a gente faz isso. Não tem mal. Tem só a ver com o quão queres ser bem sucedido. Quais são as tuas prioridades. E muitas vezes a prioridade é a preguiça. A coisa mais fácil do mundo é sermos infelizes. É só sentar-te no sofá o dia inteiro. E não fazeres nada. É fácil. Não dá trabalho absolutamente nenhum. O teres que levantar, o teres que estás cansado, mas bora lá. Eu, por exemplo, o meu ponto de viragem de ter iniciado esta minha etapa da minha vida, eu andei literalmente 2 anos a consumir tudo o que era eventos. Às vezes ia, não sabia porquê, mas queria conhecer pessoas, eu sabia que era assim que as coisas iam acontecer, era conhecendo pessoas, relacionar-se com as pessoas, e não é distribuir cartões, é conhecer as pessoas, conversar, partilhar histórias, falar sobre a vida, sobre os filhos, sobre os amigos, sobre tudo. É assim que as coisas acontecem. E que vocês, quando começam a conhecer as pessoas, isto é muito simples de explicar. Tu vais a uma entrevista de trabalho e ele também vai. E vocês têm exatamente as mesmas competências. Andaram no mesmo curso, na mesma escola, tiveram a mesma nota, são os dois ótimas pessoas, portanto, quem é que eu escolho? Mas o facto é que eu conheço e invariavelmente o ser humano é assim, em 2 opções exatamente iguais, eu vou dar prioridade à qual eu tenho maior relação. E a relação não é o dia-a-dia, é uma relação de empatia. Por isso é que é diferente o distribuir cartões e o conhecer as pessoas. Portanto, o meu conselho também é um bocado por aí. Nunca houve tantos eventos em Lisboa de conhecer pessoas. Há o break, as penúltimas quintas-feiras, penúltimas, corrijam-me depois, ali no Hotel Flórida, em que o motivo do encontro é simplesmente estar lá, beber um copo, conversar com pessoas de outras áreas, da mesma área, partilhar histórias, e a quantidade de empregos e trocas de empregos que surgem nesses eventos, é aí que as coisas acontecem. Por isso, saiam um bocado da vossa zona de conforto, vão, apresentem-se, conversem, que é aí que o futuro está. E acho que me vou calar.